Amém? Amém. Josué capítulo 3, versículo 5. Josué, Capítulo 3, versículo 5. Todos encontraram aí? Aleluia. Misericórdia. Encontrou? Está no começo da Bíblia aí. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3. Versículo 5. Glória a Deus, achei. Glória a Deus. Amém? amém. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler apenas um versículo aqui de Josué. Amém? Diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém? Vamos ler apenas esse versículo aqui. Depois nós vamos lá para o Novo Testamento, lá para Lucas 16. Pode abrir lá já, Lucas 16. Mateus, Marcos, Lucas 16, no versículo 19. Aí deixa a sua Bíblia aí aberta, pode sentar. Meus irmãos, o texto que nós lemos, há sempre na Bíblia uma promessa de Deus para o seu povo. Aqui há uma promessa de Deus para o seu povo. Amém, Jesus. Então o Josué, muito tomado aqui de sabedoria e do poder de Deus, ele convoca o povo para uma santificação. Então ele chega diante de um povo que está todos errados ali, e ele ordena uma palavra de santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio De nós, deles. de vós. Amém, Jesus. Então há uma promessa de Deus para fazer o quê? Maravilhas. Deus, ele tem maravilhas para a minha vida. Deus, ele tem maravilhas para a sua vida. Amém, Deus. Isaías chega a dizer: se nós quisermos e ouvirmos, comeremos o melhor dessa terra. Oh, glória. Glória. Então Deus está dizendo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia. Então nós temos que ter uma vida em santificação com Deus, para que Deus possa agir na nossa vida. Temos que andar na santidade do Senhor. Então a nossa santidade é dia após dia. Todos os dias nós temos que buscar andar na santidade de Deus. Glória a Deus. E nós veremos maravilhas do Senhor nas nossas vidas. Porque Ele diz: hoje santificai-vos, presente e futuro, Deus fará maravilhas. Então não espere nada de Deus no futuro se tu não vive o hoje da forma que Deus quer. Então Deus quer que nós vivemos no caminho, na santidade, porque a Bíblia diz o que lá em Mateus 7,13, que a porta ela é estreita, Aleluia. o caminho é apertado, mas largo é a porta que leva para a perdição. Eita, Deus. Largo é o caminho que leva para a perdição, mas viver na santidade de Deus é estreito, o caminho é estreito, a porta é estreita. Amém, Jesus.
Então são muitos que vão procurar, não vão conseguir entrar porque é estreito. Então nós queremos que Deus nos abençoe. Nós temos que andar o quê? Na santificação todos os dias. É Amém. verdade, amém. Temos que andar santos. Verdade. Ser santo é uma pessoa separado. Separado para Deus. Verdade. Separado das imundícias do mundo. Aleluia. Isso é ser santo. Verdade, Jesus. A Bíblia diz: sede santos como eu sou Santo. 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 E sem a santificação, segue a paz com todos. Porque sem a santificação ninguém verá A Deus. a Deus. Então o Evangelho, para quem conhece o Evangelho, porque a Bíblia diz: quem é sujo, suje-se mais ainda. E quem é limpo, limpe-se mais ainda. Então a proposta do Evangelho é essa. Deus ele tem maravilhas? Tem, diga glória a Deus. Aleluia. Deus ele quer fazer coisas extraordinárias no nosso meio. Amém? Amém. Eu creio. Mas ele quer que nós andamos na nossa santificação dia após Dia. dia. Se isso é errado, eu tenho que tirar da minha vida. É verdade, Jesus. Então nós somos adultos o suficiente, nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. Nós não somos como uma criança que entrou no Evangelho agora, uma criança que acabou de nascer. Nós sabemos, não precisa o pastor estar apontando nomes de erros que nós praticamos. Não, nós temos essa escolha de tirar da nossa vida aquilo que não agrada a Deus. Porque eu sou uma pessoa separada. Eu Amém. sou uma pessoa santa. Mesmo que a pessoa diga: ah, você não é santo. Não, eu sou separado sim para Deus. Eu sou uma pessoa separada. Amém, Jesus. E Deus vai fazer coisas maravilhosas na nossa vida, irmãos. O problema é que nós queremos que Deus faça as coisas maravilhosas, mas nós queremos andar com a nossa vida tortinha. É verdade, Jesus. Eu quero estar na igreja, mas eu quero estar ainda fumando. Eu quero estar na igreja, mas eu quero estar ainda bebendo. Eu quero estar na igreja, mas eu quero estar me prostituindo. Quero estar atraindo a mulher traindo o marido. Quero estar na igreja, mas quero estar mentindo, falando mal do A, do B. É verdade. E aí quero que Deus faça na minha vida. Mas aí Deus diz assim: santificai-vos, porque eu farei maravilhas. Amém, Jesus. Mas anda em santidade. Sede santos, porque eu sou Santo. santo. Pense comigo, se Deus é santo, e se nós andar com a nossa vida toda torta, como que nós vamos morar no céu com Deus santo? Verdade. Nós estamos um milagre. É verdade. Não tem como. Se Ele é nosso Pai e Ele é santo, os filhos têm que ser o quê? Santo. Então nós temos que ser como o Pai. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: sede santos, porque eu sou Santo. Santificai-vos hoje. Amém, Jesus. Deus vai fará maravilha no meio de nós. Mas não ande com sua vida torta esperando Deus fazer coisas extraordinárias, não. Se conserte, que no tempo certo Deus vai abençoar. Amém. Sede santos, santificai-vos. Não é um culto só, porque tem pessoas que só santificam no culto de Santa Ceia. É culto de ceia, a pessoa faz jejum, se consagra e ele, pronto, não quer falar mais com ninguém. E hoje é ceia, eu não vou pecar. Aí passa o restante do mês inteiro pecando e errando. É verdade, Jesus. Passa o restante do mês inteiro mentindo, Verdade. brigando, falando mal. É verdade. Passa o restante do mês inteiro errando. Aleluia, Deus. Eu vou me santificar porque eu vou participar da ceia. Só que Deus quer uma santificação dia após dia. Amém, Jesus. Dia após dia. Amém? Amém. A história que nós vamos ver aqui em Lucas é de um homem que viveu a sua vida do jeito que ele quis. Porque as pessoas estão esquecendo que um dia Deus vai nos chamar para juízo. Eita, Deus. Ou Jesus pode voltar, ou você pode partir dessa. Pode findar nossos dias aqui. É verdade, E Jesus. se nós amanhã não amanhecermos vivos, nós vamos se deparar com uma realidade. A Bíblia diz que está ordenado o homem morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Então quando nós partimos daqui, nós já vamos entrar, nossa alma já vai entrar em juízo. Verdade. Então só existe dois caminhos, o céu e o inferno para nós. Então se eu ando na santidade, eu vou ver a Deus, eu vou morar com Deus. Mas se eu viver uma vida regalada da forma que eu quero, aí eu não vou. E não é o pastor que
diz, é a própria Bíblia. Se a Bíblia é a nossa regra de fé, nós temos que viver por ela. Amém. Amém? Amém, Jesus. Olha aí, ó, Lucas 16, no versículo 19, diz assim, ó. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas e à porta daquele rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Amém? Olha aqui para mim. Esses dois homens, nada contra as riquezas aqui, nada contra você ter bens, mas ele era rico e o outro era pobre, mendigo, mendigava. Ele era mais do que pobre, ele era um mendigo, Morador de rua. Só que a Bíblia diz, não é questionando a riqueza que ele tinha, porque muito bem pode sim um rico aceitar Jesus e mesmo tendo riqueza, uma riqueza que seja lícita, que não seja coisa ilícita, ele morar no céu, um rico que serve a Deus. Não há nada contra você ter bens. Mas o problema é que ele vivia a vida dele regaladamente. E regaladamente não é querendo dizer que ele desfrutava da riqueza dele. Não, ele vivia uma vida sem Deus. É verdade. Ele vivia uma vida da forma que ele achava que ele tinha que viver. Então ele vivia a sua vida. Se ele queria beber, ele bebia, fazia suas farras. Se ele queria se aprofundar no vício, ele se aprofundava. Se ele queria mentir, ele mentia. Se ele queria passar a perna nos outros, ele passava. Se ele queria se prostituir, se prostituía. Arrumar várias mulheres, ele arrumava. Ter relação sexual ilícita sem ser com a esposa dele, ele tinha. Ele vivia uma vida regaladamente. Essa palavra regaladamente é viver uma vida como que Deus não existe e a pessoa faz de conta que é um animal irracional. É verdade. Aleluia, Jesus. Só que chegou um dia que ele morreu. E também morreu o mendigo que vivia mendigando e desejando as migalhas que caíam na mesa do próprio rico. Porque o rico, além de ser rico e viver a vida regaladamente, era miserável porque não conseguia dar uma marmita para o mendigo. E ele tinha que comer as migalhas na mesa. Então ele vivia a vida do jeito que ele queria, pisando, passando por cima dos outros, não sendo misericordioso com o pobre, com o necessitado. Quando ele chega lá no céu, ele se depara com a realidade. Vamos acompanhar? Amém, Jesus. 22, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que ele molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, irmãos, nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas, elas pensam que vão viver só aqui, que morreu, acabou. Não morreu e acabou, não, irmão. Nós vamos dar continuidade. O corpo volta para o pó. O espírito volta para Deus. E a nossa alma vai dar conta. É verdade. Deus vai dar um destino. Ou céu, ou Hades, ou inferno. Então quando ele chega lá, que ele se depara com uma realidade, ele estava atormentado. E ele queria que fosse refrescado
E detalhe, que ele diz, pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo para refrescar aqui na minha boca, na minha língua. O detalhe é que ele chama Abraão de pai. E só quem reconhece Abraão como pai é quem conhece a palavra de Deus. Abraão é conhecido como pai da fé. Aleluia. Pai de multidão. Amém, Jesus. E só quem sabe que Abraão é pai de multidão somos nós que somos cristãos. É pessoas que conhecem, é judeu, é pessoas que conhecem o evangelho. Não é uma pessoa que não conhece. É verdade, Jesus. Então ele conhecia, ele sabia dos princípios bíblicos. Porque jamais ele chamaria Abraão de pai. Se ele fosse uma pessoa incrédula que não conhecesse a palavra de Deus, ele não chamaria Abraão de pai. É verdade. Então você observa o perigo de nós estar dentro da igreja, de nós perder a nossa salvação, É verdade. porque nós decidimos viver a nossa vida regaladamente, da forma que nós queremos. Irmãos, nosso evangelho é um evangelho de porta estreita. Aleluia. Jesus que disse, a porta é estreita. Larga e espaçoso é o caminho. É a porta larga, leva para a perdição. Verdade. Existem alguns movimentos no nosso meio hoje, se diz igreja evangélica, que a igreja é inclusiva, que aceita você do jeito que você chega e não exige nenhuma mudança sua. É verdade. Então os homens casam com homens, as mulheres casam com mulheres. Elas recebem todos da mesma forma e não exige uma santificação. Porque Aleluia. Deus ele recebe todos, mas ele não aceita que nós permanecemos da mesma forma. É verdade, Jesus. Como foi pregado na sexta aqui, que temos que arrancar nossa bagagem, É verdade. essa bagagem que nós traz do mundo, essa bagagem do pecado. Nós temos que tirar de nós e viver uma vida santa. Com Aleluia. Deus. Porque é sério a palavra de Deus. Não é brincadeira. Deus ele quer nos abençoar. Amém? Amém. Como nós lemos no início. Santificai-vos hoje, porque amanhã ele fará maravilhas. Amém, Jesus. Deus quer fazer maravilhas no futuro nas nossas vidas. É verdade. Deus ele não quer ver o filho dele sofrendo. Mas o que nós passamos é decorrência das nossas escolhas, do pecado que existe no mundo. Uma pessoa sofre hoje porque muitas pessoas questionam, principalmente ateu. Diz assim, como pode o Deus bom, o Deus amoroso, que é bondoso, uma criança já nasce enferma. Uma criança já nasce com uma doença terminal. E que Deus é esse? Irmão, todas as enfermidades, todo o mal que existe no mundo é consequência do pecado, é originado lá no Éden. É verdade. Jesus. A Bíblia diz que todos foram destituídos da glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Então toda a sofrência do mundo, tudo que nós passamos, não é culpa de Deus, é culpa do homem que desobedeceu a Deus. É verdade, Jesus. E nós ganhamos tudo de linhagem de Adão. Então vai chegar um dia que a Bíblia diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Que não vai haverá mais choro, nem pranto, nem ranger de dentes. Lá nós vamos viver uma vida maravilhosa. Aleluia. Mas enquanto nós vivemos aqui nessa terra, pastor passa problema, membro passa problema, diaconisa passa problema, missionário, todos nós passamos problemas. Verdade. Aleluia. Todos nós passamos dificuldade, enfermidade, Verdade, Jesus. dívidas, contas, coisas. E quando nós somos cabeça dura, nós ainda sofremos mais ainda. É verdade, Jesus. Porque nós tomamos decisões erradas. É verdade, Jesus. Mas Deus ele quer sempre estar nos abençoando. Amém. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos que se santificar, como foi dito, e andar na santidade do Senhor, porque amanhã, quando fala amanhã, não é que amanhã você vai ser abençoado, não, é futuramente. Verdade. Deus vai derramar bênção sobre a sua vida. Amém? Amém. Então, irmãos, existe uma realidade. Partimos dessa vida que nós vamos se encontrar com o Rei da Glória. Ô, glória! Vamos se encontrar com Ele, irmão. Glória a Deus. Se nós já gostamos de estar aqui, num ambiente de comunhão, imagine lá quando nós se encontrar com aqueles heróis da fé, com aqueles homens cheios de fé que venceram